Supremo Tribunal Federal julga recurso de Carla Zambelli para anular condenação. E você vai ver ainda. Elon Musk e Donald Trump trocam farpas e guerra de palavras instaura crise na Casa Branca. E ainda, surto de influenza atinge 15 estados e o Distrito Federal. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado ao vivo aqui no Redação Hit, no horário de Brasília. Agora são 11 horas e 30 minutos. O Supremo Tribunal Federal julga o recurso apresentado pela defesa da deputada Carla Zambelli, do PL, contra a decisão que a condenou a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em 2023. Se for rejeitado, a defesa ainda pode apresentar um segundo recurso. O julgamento do recurso, apresentado pela defesa de Carla Zambelli contra a prisão da parlamentar, é analisado no plenário virtual pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A deputada é considerada foragida pela Justiça, já que fugiu do país após a sentença, e é alvo de um mandado de prisão preventiva. O nome dela, inclusive, foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com as investigações, Zambelli atuou em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos na base de dados do CNJ, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Por unanimidade, Zambelli foi condenada pela primeira turma por envolvimento no crime. A defesa recorreu e pediu a absolvição da parlamentar e alegou cerceamento de defesa, por falta de acesso às provas. Com a análise do recurso, o Supremo pode ficar mais perto de encerrar o caso. Com isso, a deputada passaria a sofrer os efeitos da condenação, como a execução da pena de forma definitiva e a perda do mandato. No Supremo, as consequências da condenação costumam acontecer após a apresentação de um segundo recurso. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados autorizou a licença sem salário solicitada pela foragida do país, Carla Zambelli, de 127 dias do mandato. Como a solicitação foi feita em 29 de maio, o prazo vai até 2 de outubro deste ano. A vaga da deputada será ocupada por Coronel Tadeu, do mesmo partido. A autorização aconteceu mesmo após ser incluída na lista de procurados da Interpol, por ter deixado o Brasil por terra, rumo à Argentina, e de lá embarcado para os Estados Unidos e com destino final à Itália. Começou a valer hoje a portabilidade do crédito consignado de um banco para o outro. E desde março, os trabalhadores do setor privado com carteira assinada podem buscar crédito com desconto direto na folha de pagamento. Essa modalidade de portabilidade é diferente da já aprovada, que está valendo desde 16 de maio, de uma linha de crédito, como a de cheque especial ou cartão de crédito para o crédito consignado. A partir de agora, a troca de bancos passa a valer também para crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, entre as instituições financeiras. O governo diz que o objetivo é beneficiar os detentores de contratos antigos de empréstimos consignados, fechados antes da autorização para oferecer o FGTS como garantia. Para conseguir fazer a troca do crédito consignado de um banco para o outro, os trabalhadores terão de buscar as instituições financeiras. O Ministério do Trabalho informou que o banco original, que detém o contrato do crédito do trabalhador, poderá cobrir a oferta da instituição financeira para o qual o trabalhador desejar fazer a portabilidade, em um tipo de leilão. Nesse caso, pode oferecer juros menores ainda do que a nova instituição financeira está autorizando. Segundo o Ministério do Trabalho, atualmente, o programa conta com 70 instituições financeiras habilitadas para operar a modalidade. O volume total de empréstimos no antigo consignado, antes de março, é de 40 bilhões de reais, distribuídos em 3.800.000 contratos. E o novo consignado, fechado depois de 21 de março, já tem um volume de cerca de 14 bilhões de reais em 25 milhões de contratos. E de acordo com dados do Banco Central, a taxa média de juros na linha de crédito consignado ao setor privado
somou 3,94% ao mês em abril. E o Brasil vive um surto de influenza e a alta de casos, aliás, atinge 15 estados e o Distrito Federal. A porcentagem de vacinados está muito abaixo da meta do governo. A cobertura vacinal da gripe está em pouco mais de 35% e é considerada muito baixa em relação à meta do governo, que pretende vacinar 90% do público prioritário. Sem a proteção, o Brasil já vive um surto de influenza, com alta nas hospitalizações e mortes pela doença. De acordo com o boletim Infogripe da Fiocruz, os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal estão em situação de alerta, risco ou alto risco para casos de síndrome respiratória aguda grave. A influenza é o vírus que transmite a gripe. No Brasil, os tipos de vírus influenza de maior circulação são a influenza A e a influenza B. A vacina protege contra 3 cepas diferentes do vírus: H1N1 e H3N2, que é a influenza A, e um da influenza B. Os grupos de risco incluem crianças, gestantes e idosos acima de 60 anos, que têm direito à imunização gratuita no Sistema Único de Saúde. Mas, com a baixa procura, algumas capitais como São Paulo e Rio de Janeiro também já liberaram a vacinação para toda a população. Segundo os dados do Ministério, a situação é mais preocupante no estado do Rio de Janeiro, onde somente 21% do público-alvo já se vacinou. Bahia, Maranhão, Mato Grosso e Pernambuco completam a lista dos piores estados, com índices próximos a 30%. Especialistas alertam que a imunização é a importante proteção, já que o inverno ainda nem começou e a tendência é de aumento nos casos e mortes por essas doenças. E veja a seguir, crise na Casa Branca. Elon Musk e Donald Trump trocam farpas. E vamos ver agora como que está o tempo em Brasília, capital. 23 graus neste momento, céu bem limpo. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 40 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou hoje um pedido da defesa de Jair Bolsonaro para suspender o processo no STF. O ex-presidente é um dos réus na ação penal que apura uma trama golpista em 2022. Na próxima semana, ele deve ser ouvido pela primeira turma do Supremo como um dos passos da fase de instrução do caso. O julgamento em si, com os votos dos ministros, é esperado para o segundo semestre. E organizações de transparência protocolaram um pedido no Supremo Tribunal Federal para a suspensão do pagamento das emendas paralelas. As emendas de mais de 8 bilhões de reais estão fora do orçamento da União. A organização Transparência Brasil, a Transparência Internacional e a Associação Contas Abertas protocolaram uma manifestação no STF pedindo a suspensão do pagamento das chamadas emendas parlamentares paralelas. O pedido foi para o ministro Flávio Dino, que é relator de uma ação que contesta a falta de transparência em emendas parlamentares. A suspensão da execução das chamadas emendas paralelas totalizam mais de 8 bilhões e meio de reais. O texto, feito a partir de análises da Transparência Brasil, argumentou que o valor referente às emendas paralelas, que não são identificadas como emendas na fase de execução da despesa, pioram a rastreabilidade das emendas de comissão.
A organização ainda aponta que a forma como as emendas paralelas foram estabelecidas desrespeitam as determinações previstas por Dino, quanto à transparência também com relação ao processo de formação delas. No texto, as associações também pedem que os Ministérios da Fazenda, Gestão e Inovação, em serviços públicos e planejamento, se manifestem a respeito do tema, apresentando estimativas atualizadas do impacto das emendas sobre o orçamento da União e sobre a adequação do cadastro integrado de projetos de infraestrutura para contemplar os repasses vindos de emendas. O Ministério Público Federal denunciou o homem acusado de ser o mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Philips. Os assassinatos ocorreram há exatos 3 anos, na região do Vale do Javari, que fica entre os municípios de Guajará e Atalaia do Norte, no Amazonas. 3 anos após o assassinato do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, o Ministério Público Federal apresentou nesta quinta-feira denúncia contra o indiciado como mandante do crime, Rubem Dario da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Os assassinatos ocorreram há 3 anos na região do Vale do Javari, que fica entre os municípios de Guajará e Atalaia do Norte, no Amazonas. A denúncia foi apresentada ao juízo da Subseção Judiciária Federal de Tabatinga, no estado do Amazonas. Alvo da denúncia, Colômbia, que na verdade é peruano, já havia sido indiciado pela Polícia Federal como mandante do crime em novembro do ano passado. Ele já está preso preventivamente. Segundo as investigações, Colômbia é suspeito de atuar no tráfico de drogas e chefiaria uma quadrilha de pesca ilegal atuante no Vale do Javari, que fica na região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ele também responde a outros processos por tráfico, pesca ilegal e uso de documento falso. E os Estados Unidos e o mundo presenciam um novo capítulo no divórcio entre o presidente americano Donald Trump e o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Após críticas e até acusações de um contra o outro, o empresário disse que sem o seu apoio, Trump teria perdido as eleições. O dono da SpaceX, Elon Musk, disse nesta quinta-feira que desativará a nave espacial Dragon de sua empresa, usada pela NASA para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. A afirmação do empresário ocorreu depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou rescindir os contratos das empresas de Musk com o Estado americano. À luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos com o Estado, a SpaceX começará a desativar sua nave espacial Dragon imediatamente, escreveu Musk, o homem mais rico do planeta, na rede social X, também de sua propriedade. Trump disse nesta quinta ter pedido a Musk, a quem chamou de louco, que deixasse de ser seu assessor e ameaçou rescindir os contratos que o bilionário sul-africano tem com o governo. Elon estava se desgastando, pediu que fosse embora, disse Trump em sua plataforma, Truth Social. A forma mais fácil de economizar dinheiro em nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é rescindir os subsídios e contratos governamentais de Elon, acrescentou Trump. As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla, uma das empresas de Musk, afundaram 14% na Bolsa de Nova York nesta quinta. A companhia perdeu 150 bilhões de dólares em valor de mercado. Trump também declarou nesta quinta que estava muito decepcionado com as críticas de Musk ao seu mega pacote orçamentário. Veja, Elon e eu tínhamos uma ótima relação, não sei se ela continuará. Fiquei surpreso, disse o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval. Musk, até recentemente um dos assessores mais próximos de Trump, classificou o projeto de lei como uma abominação. O empresário fez doações milionárias à campanha do republicano e depois atuou como conselheiro de seu governo na política de corte de gastos públicos. Nesta quinta, Musk acusou Trump de ingratidão, afirmando que, sem seu apoio, Trump teria perdido as eleições. Donald Trump e Elon Musk possuem 2 dos maiores megafones do planeta. De um lado, o homem mais rico do mundo e do outro, o mais poderoso do mundo. E a pergunta que fica é: o que acontece quando essas duas figuras que detêm poder e dinheiro se enfrentam? E para além dos insultos e acusações, quais são os efeitos dessa guerra de palavras na política da Casa Branca? Vamos entender melhor agora esse assunto com o cientista político Eric Virson. Eric, bom dia para você. Bom dia, bom dia.
Eric, você que fala aí dos Estados Unidos, né? Já era previsto que esse casamento entre Musk e Trump não duraria tanto tempo, só que acabou durando menos do que o esperado. Foram apenas 130 dias como funcionário especial do governo Trump para cortar o que ele chamava de programas governamentais desnecessários e departamentos inchados. Agora, do lado de fora, ele faz vários ataques aos planos do presidente americano, que nessa semana ficaram ainda mais intensas as críticas, né? O que motivou essa guerra? Olha, teve assim, vários motivos, né? Mas na verdade sempre foi um casamento um pouco surreal, né? Porque o Elon Musk é um cara de tecnologia do Vale do Silício, evidentemente o maior patrimônio que ele tem é a Tesla. E o Donald Trump é um cara que assim, nunca entendeu, nunca apoiou essa ideia de ter carros elétricos, ou seja, ele é uma pessoa que aposta muito no futuro de petróleo, ou seja, isso faz parte de um pensamento anticlimático, ou seja, ele é uma das pessoas que questiona muito se de fato o clima está mudando. Então, assim, ninguém nunca entendeu muito bem esse casamento entre o Trump e o Elon Musk, ou seja, o Elon achou que ele, podendo ajudar a eleger o Trump, ele entendia bem o cenário político geral nos Estados Unidos e ele achava que com o apoio dele ele poderia projetar o Donald Trump de volta para a Casa Branca e com isso ter muito mais influência de que de fato ele acabou tendo nesses primeiros 130 dias e tal. Só que eu acho que o que o Elon Musk percebeu ao longo desse tempo é que o Donald Trump, ou seja, não está super competente no sentido na sua administração e que, de fato, eu acho que o momento mais crítico foi quando o Donald Trump assim, tentou passar uma proposta de lei, uma proposta orçamentária que simplesmente o Elon Musk achou que simplesmente ia agravar a situação financeira dos Estados Unidos e não melhorar, que foi aquilo que tinha levado o Elon Musk lá para resolver, aquele departamento de eficiência governamental. A ideia era de tirar muitas das perdas e ineficiências do governo e ele viu o Donald Trump justamente colocando uma proposta de lei que ia aumentar por muito, ou seja, essas ineficiências. Agora, ele fez essas críticas, né, ao chamado, como você bem disse agora, o chamado grande belo projeto de lei de Trump. As críticas dele, Eric, podem encorajar os republicanos do Senado em relação a esse orçamento, que eles já não estão muito assim crentes desse projeto, né, dos resultados. E aí, se ele tiver alguma influência, então, no Senado, o que pode acontecer com o governo de Trump? Isso vai virar um grande problema para o Partido Republicano, né? Porque, por um lado, existe muita gente que é muito leal e fiel ao Donald Trump. Mas o Donald Trump sempre mostra que a lealdade com ele é de uma via só. Ou seja, você tem que ser leal a Donald Trump e ele não necessariamente vai mostrar que ele vai ser leal de volta, né? Então, a gente está vendo isso justamente com até o aliado mais importante, o ex-aliado mais importante aqui é o Elon Musk. Então, existe já muita gente dentro, tanto do Senado quanto dentro da Câmara Baixa, que assim, questiona, alguns publicamente, outros mais assim, nos bastidores, mas assim, não gostam muito dessa proposta de lei. E aí, agora, o Elon está dizendo que ele não vai mais financiar quem vota e quem apoia o Donald Trump. Ou seja, então, esses deputados e senadores que estão pensando em se vão votar a favor ou contra essa lei, estão pensando, será que se eu votar a favor dessa lei que o Donald Trump quer, será que eu vou ter um adversário do meu próprio partido ou talvez do lado democrata, ou seja, que vai ser financiado pelo Elon Musk? Então, eles estão fazendo esse cálculo justamente agora. Isso complica demais as possibilidades de passar essa lei. Agora, para onde vai essa disputa, hein, Eric? O Trump já ameaçou os contratos governamentais de Musk. Pode ter algum efeito mesmo para as finanças dele? Ele é o homem mais rico do mundo. Esses contratos surtem algum efeito para o bilionário?
Por isso está todo mundo assistindo essa briga de foice, Tabata, porque, ou seja, por um lado, como você falou na introdução que você fez, ou seja, tem o homem mais poderoso, o Donald Trump tem muitas ferramentas do governo americano, inclusive tem um assessor que se chama Steve Bannon, que é um grande assessor, muito conservador, muito grande aliado do Donald Trump, que já está dizendo que o Donald Trump tem que explorar a possibilidade de deportar o Elon Musk, ou seja, de questionar, ele já é americano naturalizado, mas de investigar se em que condições ele foi obtendo essa cidadania americana, ou seja, estão até pensando em deportar o próprio Elon Musk. Obviamente isso não vai acontecer, eu acho, mas assim, então eles têm muitas ferramentas no lado do Donald Trump, mas ao mesmo tempo que você falou, o Elon Musk é um homem que tem uma fortuna que é quase difícil para um ser humano comum imaginar, ou seja, ele vale 300, dependendo do dia, 300, 400 bilhões de dólares, mais do PIB de muitos países no mundo. Então, quer dizer, ele tem recursos, pode, inclusive, a ação da Tesla perdeu quase 100 bi desde que ele entrou na Casa Branca, mas, ou seja, ele continua sendo o homem mais rico e por longe, assim, do mundo. Então, ele tem recursos quase infinitos, ou seja, então, não é que ele vai ter muito medo de qualquer, sabe, suspensão de um contrato ou que ele vai deixar de dar subsídios. Ou seja, claro, isso pode ter um efeito nas ações, a mídia vai sempre falar que está doendo o bolso do Elon Musk, ou seja, mas ele tem muitos recursos. Digamos assim, né, num português meio chucro, digamos, nem coça no bolso dele, né, porque é muito dinheiro. Olha, eu quero te agradecer muito, Eric, por ter entrado aqui ao vivo, direto dos Estados Unidos, para conversar conosco. Foi no finalzinho do jornal, a gente está com o tempo já estourado, mas foi ótimo o bate-papo contigo. A gente vai continuar acompanhando, então, essa guerra que parece que não vai se encerrar tão cedo, né? Está só começando, apesar de que o Musk disse que não vai voltar a conversar com o Trump tão cedo, né? Mas a gente vai continuar acompanhando, porque, olha, tem muita repercussão na Casa Branca, na política de Trump. Muito obrigada, Eric. Um ótimo dia para você e a gente volta a se falar em breve. Valeu, Tabata. Boa sexta-feira. Muito obrigada. Uma ótima sexta-feira para você. Nós ouvimos o cientista político Eric Virson. E agora, antes de encerrar, vamos ver uma câmera ao vivo do alto do nosso prédio aqui na Hit TV. Tempo em São Paulo bem nublado, tá friozinho, 19 graus. Tá um tempo bem gostoso para esse final de semana, ficar debaixo da coberta, vendo um filminho, que tal? Muito obrigada pela sua companhia, um excelente final de semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais!